Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nesta madrugada quero louvar a Deus pela oportunidade de ter deitado e acordado, por mais um dia que Ele nos concede o fôlego da vida e estarmos de pé diante de Deus. E eu quero nesta madrugada compartilhar com você uma palavra da parte de Deus que está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui o evangelista, o servo de Deus, João, ele vai escrever este livro que vai levar o seu nome, inspirado pelo Espírito Santo, e ele vai falar a respeito do princípio. O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui ele está falando que Jesus, ele é desde o princípio. Jesus, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, ele é o Verbo. Jesus, ele é o Salvador, o Libertador. Jesus é aquele que o homem pode encontrar nele o caminho da vida eterna, da salvação. Jesus, ele é desde o princípio. Quando Deus disse, haja luz, ali Jesus já estava presente, porque o apóstolo vai dizer que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus ali já se fazia presente. Por isso que a Bíblia diz que ele é desde o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O próprio Jesus, ele é o princípio. A Bíblia fala que o apóstolo João, no livro de Apocalipse, vai dizer: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O próprio Jesus ali vai expressar em Apocalipse que ele é o alfa, ele é o começo, ele é o ômega, ele é o fim. Sem Jesus não há possibilidade do homem alcançar a salvação, a não ser por intermédio de Cristo, reconhecendo ele como o único e suficiente Salvador. E a Bíblia fala que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Essa é a grande verdade. Jesus veio a este mundo como luz, mas muitos que estão nas trevas não compreenderam o significado da vinda de Jesus neste mundo. Muitos ainda não conseguem entender, não conseguem compreender que essa luz é Jesus, que ele veio para salvar, curar, libertar, dar ao homem novamente a oportunidade de ter comunhão com Deus. Que nesta manhã, nesta madrugada, você, meu amigo, minha amiga, possa entender que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez a não ser através dele. É necessário você entender isso, é necessário você compreender isso. Ainda que as trevas, ela tenta fazer com que você não compreenda e não reconheça que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Que neste dia de hoje você possa, se ainda não entregou a tua vida a Jesus, ou se você já entregou e ainda não está compreendendo o plano de salvação na tua vida, você ainda está andando sem compreensão, porque as trevas estão te impedindo de caminhar, de enxergar, de entender, de compreender
o plano da salvação. Meu amigo, minha amiga, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, disse Paulo aos Efésios, e Cristo te esclarecerá. Muitas das vezes você até já aceitou a Jesus, você já até confessou a Jesus com teus lábios, mas infelizmente as trevas não está deixando você compreender a importância de servir a Deus, de estar na presença de Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, renunciar à tua vontade para fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe tua vida e que você possa fazer o que o salmista disse no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Lembre-se, Jesus ele é o começo e ele precisa também ser o fim da tua vida. Não adianta confessar Jesus e depois viver uma vida totalmente separada de Deus. Não, ele é o princípio. João está dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é o princípio, mas ele também precisa ser o alfa, o fim da minha vida. Não adianta Jesus só ter somente, podemos dizer assim, principiado uma obra. Não. Deixa que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele possa te aperfeiçoar. Volte-se para Deus, busque a Deus de todo o teu coração, porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Mas ele precisa também ser o fim. Por isso ele disse na sua palavra, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevere, meu amado. Persevere, meu amado. Não desista. Busque em Deus fortalecimento. Busque em Deus estar em comunhão com a sua igreja, estar em comunhão com seus irmãos, porque Jesus ele é o princípio e ele também é o fim de todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu preciso, você precisa, nós precisamos desse verbo na nossa vida, manifestado de uma forma sobrenatural. Que Deus abençoe tua vida e fica com essa palavra na manhã deste dia, em nome de Jesus.